Olá pessoal, tudo bem? Enquanto a gente não volta com a rotina escolar, para a gente não perder o ritmo de estudo, eu preparei algumas aulas online para vocês a partir do capítulo 4, ok? O capítulo 4 tem alguns conceitos que a gente já deu em sala de aula, mas não faz mal, ok? Da gente repetir alguns porque serve para fixação e é do átomo nuclear e depois a gente dá entrada na mecânica quântica, tá? Então, primeira coisa, vamos ver a experiência do Rutherford, tá? E seguir com a matéria. Então segue aí. Pessoal, essa é uma simulação da experiência do Rutherford. Ele colocou dentro de uma caixa de chumbo, para proteger contra a radiação, uma amostra de um material radioativo chamado polônio. O polônio emitiu feixes de partículas alfa que passaram primeiramente por dois anteparos, aí, por um direcionamento, né, são dois filtros, e entrou por essa fenda. Ao se colidir com a película fina de ouro, uma grande parte dessas partículas seguiu reto, outras desviaram em ângulos diferentes e algumas até retornaram. Na superfície desse círculo aí tem sulfeto de zinco, que cria uma fluorescência. Tá? Então, a gente pode ver o seguinte, qual é a conclusão? As partículas que não atingiram o núcleo seguiram reto, as que atingiram o núcleo ou desviaram ou retornaram. A conclusão do Rutherford é que o átomo, diferentemente do que o Thomson falou, ele tem um núcleo pequeno em relação ao tamanho total do átomo, em relação ao tamanho total da eletrosfera, ok? Essa é o modelo atômico. Pessoal, esse modelo atômico do Rutherford, apesar de muito bom, né, comparado com o modelo atômico do Thomson, ele tinha uma falha que não estava sendo explicado na época. E que falha era essa? O elétron, sendo uma partícula, em movimento de aceleração em torno do núcleo, pela lei do eletromagnetismo, deveria perder energia, deveria irradiar energia, perdendo energia, né, e se aproximar do núcleo cada vez mais até entrar em colapso. Obviamente que a gente sabe que isso não acontece, né, porque senão não teria vida, não teria átomo, né, estável, né, e perderia a estabilidade do átomo, coisa que a gente sabe que isso não acontece. Então, quem é que veio para superar essa ideia, para corrigir essa falha? O aluno brilhante do Rutherford, que se chamava Niels Bohr, e Niels Bohr fez um upgrade, uma evolução nesse modelo do Rutherford, de que a gente vai ver agora na sequência, ok? Pessoal, o modelo do Rutherford ele não explicava a estabilidade do átomo, porque o elétron sendo uma partícula, pela lei do eletromagnetismo, ele iria perdendo energia até entrar em colapso com o núcleo, ou seja, o átomo não teria estabilidade. O Niels Bohr, até baseado em estudos de outros cientistas, como Albert Einstein, por exemplo, ele através de cálculos matemáticos, né, ele supôs que o átomo também teria um núcleo positivo, com elétrons girando em torno desse núcleo, porém em níveis energéticos bem definidos, em orbitais estacionários, tá? Em camadas, dependendo do número de elétrons, haveria um número de camadas. Essas camadas elas hoje se representam através de letras ou números, independente do átomo, dependendo do número de camadas, elas podem ser atribuídas, né, camada K, L, M, N, O e assim por diante, ou 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá certo? Que manteriam, né, os elétrons nesses níveis energéticos bem definidos, a não ser que ele receba um estímulo de uma energia externa para poder saltar de uma camada para outra, numa camada menos energética, que é a mais próxima do núcleo, para camadas mais energéticas, que seriam mais afastadas do núcleo, tá certo? E assim foi a contribuição do Niels Bohr, que fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel
em 1922. Dando continuidade, aproveitando essa simulação, essa ilustração, para fixar mais a ideia do modelo do Niels Bohr, na verdade na contribuição dele, né? Repare que um determinado átomo pode conter camadas, níveis energéticos, né? Dependendo do tamanho desse átomo e do número de elétrons que ele tenha. Então, um elétron pode saltar de uma camada menos energética para uma camada mais energética. E no retorno à camada original, ele libera energia em forma de luz, né? E dependendo do átomo, né, e dependendo da camada, essa energia tem uma coloração peculiar, uma cor própria. Por exemplo, nesse exemplo aí, o comprimento de onda da cor azul, né? Isso depende muito de cada elemento químico e depende da camada que ele saltou, né? Que teve o nível energético, o ganho de nível energético e a perda da energia no retorno da camada original, tá? A gente pode exemplificar esses espectros de luz e o tipo de elemento químico dando um exemplo de fogos de artifício. A gente já falou isso em sala de aula, né? Se vocês pensarem em fogos de artifício, cada um tem uma coloração diferente. Ele vai do amarelo, azul, verde, laranja, das cores visíveis. Por quê? Porque o comprimento de onda, tá, daquela energia liberada é diferente uma da outra, dependendo da camada e também dependendo do elemento químico. A energia que ele ganhou para saltar de uma camada menos energética para uma camada mais energética é exatamente igual à energia liberada no retorno da camada original. Repara aí pela ilustração que o comprimento de onda, olha, dessa vermelha, né, se você for olhar e medir os picos, né, são completamente o comprimento de onda, ó, do pico ou do vale é completamente diferente do azul, por exemplo, ou do verde. Pessoal, desculpe aí, eu peguei esse material de fora do Brasil, mas é que eu achei bem interessante para explicar a contribuição, né, a modificação da ideia do Sommerfeld com relação aos modelos atômicos anteriores. O Sommerfeld ele preveu que, além do movimento circular, né, do elétron que existia na primeira camada, caso o átomo tivesse outras camadas, essas outras camadas, nos níveis e subníveis, o elétron faria uma trajetória excêntrica, ou seja, de forma elíptica. Diferentemente da ideia que das camadas, por exemplo, do Niels Bohr, que eram camadas circulares, né, e que se mantinham aquela trajetória circular. Então, no modelo do Sommerfeld, essas camadas, na verdade, existia no nível energético N1, camada circular, trajetória circular, e nas demais camadas, né, o movimento do elétron era de forma excêntrica. Na verdade, depois a gente vai ver, né, na sequência, né, que existem os subníveis, né, os orbitais, que são as regiões mais prováveis de se encontrar um elétron. A gente vai trabalhar depois e estudar o princípio de incerteza, né, de Heisenberg, e como é que isso funcionava na mente desses cientistas. Tá bom? Obrigado.